que a doce paz de Jesus adentre nos nossos corações e aí faça morada. É com grande alegria que nós nos reunimos virtualmente, né, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, para mais esse encontro de amor. O Sérgio me falou e nós chegamos a esse título, por quê? Nós recebemos o convite para representar o Centro Espírita Joaquim Murtinho, a doutrina, né? A doutrina espírita, nesse culto ecumênico. Era o culto ecumênico da formatura de medicina da turma da UERJ. Eu fui escrevendo aqui, gente, vou ler um pouco que a memória, né? E a gente pode ir comentando. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, também fica à vontade, tá? Se alguém quiser ajudar, complementar, também fica à vontade, que às vezes algumas coisas a gente deixa passar, né? Hoje vamos falar desse tema, mas a partir de um evento ocorrido no dia 28 de janeiro. No dia 28 de janeiro último, nós fomos convidados para representar a doutrina dentro da Igreja Católica da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Daí a gente já começa, né? Nossa, nós vamos para a Igreja Católica representar a doutrina. E eu pensei nisso, gente, é um momento histórico, né? Que vem acontecendo, não só com a gente, mas já começou a acontecer. Se a gente for olhar na história, quando a igreja, né, nos receberia e abriria espaço para nós falarmos de algo diferente, e que no final não foi tão diferente assim. A gente já vai vendo o que está acontecendo entre as religiões, graças a Deus. Todo esse movimento, né, que Jesus, toda essa energia que Jesus veio movimentar para que nós tivéssemos a certeza do que Ele quer de nós, né? Aí vou falar da Julie, não posso deixar de falar, foi a formatura de nossa irmã Julie. Julie é uma irmã trabalhadora também da nossa casa, é enteada da nossa irmã Vânia, e ela nos fez esse convite para ir lá, né? E nós aceitamos e fomos. Logo que a Julie chegou lá na igreja, ela chegou com a avó dela, a avó materna, de 84 anos, assim, toda inteirona, andando, conversando, muito simpática a vozinha dela, com a grande alegria. A Julie, como sempre, com aquele sorrisão, muito simpática e muito acolhedora, né? Ficou lá e eu fiquei com a vozinha dela, disse, não, deixa comigo, você pode ficar à vontade aí, enquanto sua mãe não chega, o pessoal não chega, eu fiquei ali com ela. E ela era o quê? Qual a religião que ela professa? Ela é protestante, a vozinha dela. Júlia é espírita, cristã, e a avó protestante. Já começaram os encontros dentro da Igreja Católica, né? E aí ficamos ali conversando, muito simpática, e ela me contou a história da Julie, né? O esforço que a Julie teve que fazer para chegar até aquele momento, né? E ela participou de tudo com muita alegria, cada detalhe ela foi contando a história de quando ela começou a se preparar, do esforço que ela fez, dos momentos que ela teve, assim, aquelas recaídas, não vai dar, e ela, não, vai dar, vai lá, vai sim, vai dar, e realmente ela teve o sucesso de passar para essa faculdade e terminar o curso dela, né? E aí sempre vem a pergunta, qual a sua religião? E ela falou, né, ela é da Igreja Batista, protestante da Igreja Batista, já foi esse outro encontro, né? O primeiro é com a Igreja Católica, o outro com a Igreja Batista, dentro da Igreja Católica. Aí ficamos conversando enquanto aguardávamos o evento, falou tudo isso, né? E a gente fica pensando assim, né, que caminhada é essa? Quem conduz isso tudo? Senão os nossos amigos espirituais, né? Como esses amigos estão se movimentando e nos preparando para esse momento futuro, né? Esse momento futuro de união que já começou. Aí ela falou da jornada difícil. Aí o que eu coloquei aqui, ó, aqui nesse momento já temos um belo encontro, a Júlia espírita, cristã, a sua avó protestante da Igreja Batista, eu espírita, e nós conversando ali alegremente um templo religioso católico, que um tempo na história jamais nos permitiria adentrar aquele ambiente, muito menos estarmos no altar junto com o padre, naquele momento ali tão importante na vida desses profissionais, que na nossa sociedade são profissionais que são colocados num topo, né? Num auge, né? De respeito, de responsabilidade pela tarefa, que, na verdade, o que é? Médicos, o que Jesus era, né? Se não o médico, né? E a gente vai vendo por que nós colocamos esses profissionais nesse topo, porque eles também estão aí para exercer o que Jesus exerceu, curar. Só que Jesus já sabia que não era só o corpo, que era a alma também. Esses irmãos, alguns já sabem que não é só o corpo, outros ainda irão aprender, né? Talvez nessa caminhada, mas em outra. E aí a gente vai vendo por que eles são colocados. Jesus é o nosso topo, né? A nossa referência, o nosso exemplo, né? É a perfeição, é onde a gente deve chegar.
né? E esses irmãos, como nós estamos assim numa cópia ainda, né? Ainda assim numa meio que caricatura, os médicos que representam, que também são os curadores também aqui da Terra, nessa caminhada paralela com Jesus, né? Nesse evento, nós tínhamos representando um jovem pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia, um outro senhor que representava as religiões afro-brasileiras, e em um último momento era o padre, eu representando a doutrina espírita, o padre representando a Igreja Católica, um pastor representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e apareceu, assim, já de última hora, uma mãe também de uma formanda, que era daí também protestante, da Igreja, da Assembleia de Deus. Mas, olha, gente, um momento de alegria, quando se pergunta, porque a gente pergunta, qual a sua, está representando que religião aqui, né? E o outro fala, e é recebido com alegria. Nossa, que bacana, que bom estar aqui com vocês, né? Olha só que momento é esse, né? Que a gente já começou a viver, né? E aí a gente vai ver por que a doutrina espírita, né? Por que o que a gente já aprendeu está relacionado com o futuro de cada uma e de tantas outras denominações religiosas que estão aqui caminhando no planeta Terra, né? Então, eu aos pouquinhos, de vez em quando eu vou parando, que eu vou pegando aqui o texto, que eu saio um pouquinho, né? E aí, o que aconteceu? Esse jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi falado muito em relação ao horário. Nós tínhamos 5 minutos, depois tínhamos 4, depois tínhamos 3, depois tínhamos só 2 minutos. E ele ficou assim muito angustiado, né? Porque ele programou para 5, para 10, para 5, e de repente toda hora vinha um. Ele falou: meu Deus, daqui a pouco não teremos tempo nenhum. Gente, sem brincadeira, eu não me preocupei com o horário. Eu falei com eles: a doutrina nos disciplina muito com o horário. Nós temos 1 hora para falar, nós falamos 1 hora, nós só passamos desse horário se for extremamente necessário. Então, nós já temos, então eu não estou preocupada com o horário. Aí falou, por final, 2 minutos, eu falei: gente, 2 minutos para mim vai dar e vai sobrar, não tem problema nenhum, porque nós já nos disciplinamos com o horário, né? E aí, muito jovem ainda, a gente percebe, né? Aí, o que ele fez de improviso? Falou sobre o tempo. Gente, eu parabenizei, porque ele falou com tanta desenvoltura. Você improvisar um discurso e falar do tempo, o que era o tempo, foi o que ele trouxe. O que é o tempo, né? E o tempo era aquele momento que nós estávamos vivendo, aquele momento histórico ali para todos, né? E aí o senhor que representava as religiões afro-brasileiras também falou também com muita desenvoltura, com a simplicidade, assim, de nos admirarmos. Estava vestido a caráter de acordo com a sua representação religiosa, assim, muito acolhedor, né? E falou para os formandos da importância, né, daquele momento que estávamos vivendo, e todos ali com tantas diferenças, mas unidos com o mesmo propósito. A mãe dessa formanda que também falou sobre uma passagem muito bonita, né? Ela é da Assembleia de Deus, falou sobre uma passagem que Paulo fala de Lucas, que era médico, e falava que Lucas era lembrado por ser muito amado. E Paulo fala isso, olha que coisa bacana, e ela deixa essa mensagem para eles, que eles fossem lembrados por serem muito amados, porque para você ser lembrado por ser muito amado é porque você faz muita coisa boa, né? Você espalha muito amor por onde passa, né? Eu estou resumindo assim um pouquinho do discurso de cada um. E a minha fala foi muito baseada. Eu percebi que o padre também ficou assim, o padre também falou, e todo mundo falava muito de amor. Gente, uma palavra única entre todos: o amor. Todos falaram, parecia que nós havíamos nos reunidos e combinado o que cada um falava, o que cada um falaria, porque nós estávamos falando de uma forma diferente, mas da mesma coisa, do amor que transforma, do amor que incentiva, né? E eu não podia representar diferente a doutrina, levando Jesus, né? Porque lembrando a eles das noites escuras que nós passamos, né? Eles, como médicos, estarem nessa situação que eles estão socialmente, né, elevados a tanta importância, e a
tanta responsabilidade, mas que eles também teriam noites escuras, né? E que nessas noites escuras eles nunca esquecessem que Jesus estaria sempre com eles, principalmente nessas noites. Que eles nunca desistissem, porque Jesus estaria lá, sempre com eles, no momento de dificuldade. Que eles curariam muitas pessoas, mas que algumas outras eles não curariam. Que eles não se enganassem, que eles não curariam. Porque a gente sabe que alguns já estão prontos, outros não estão. Mas que eles não se preocupassem. Que o mais importante é que eles fizessem tudo com o maior amor que eles tivessem, que eles encontrassem nele. Porque é o que a nossa doutrina nos ensina, que a gente faça tudo com o maior amor que a gente tem, né? Então, a gente vai ter feito certo, né? E aí a gente vai vendo, eu fiquei assim, olhando, assim, nossa, parece que nós combinamos o que nós íamos falar aqui hoje, mas foi combinado sim, mas não por nós, por amigos espirituais que inspiram, tanto aqueles irmãos que estão na Igreja Católica, na doutrina espírita, na protestante, em tantas outras, e até os materialistas que não acreditam, eles também inspiram, embora eles não acreditem. Então, a gente vai percebendo que quando nós adentramos a obra, quando nós adentramos, né, levantamos a bandeira de sermos cristãos, de sermos seguidores do Cristo, procurarmos essa reforma íntima, né, nós nos conectamos com essa falange espiritual que nos incentiva a todo momento. Nós nem percebemos muitas vezes. Outros que têm mais sensibilidade, isso já fica muito claro. Tem alguns irmãos que ouvem as vozes dos irmãos espirituais, né? Eles já conseguem fazer essa sintonia, mas nós mesmo sem percebermos, nós recebemos essa influência. Então, a gente via que tudo aquilo foi preparado com muito amor por nossos amigos espirituais. E aquele momento nada mais era que o futuro das religiões. Aquele momento que nós estávamos vivendo ali na formatura da Júlia, naquele culto ecumênico, ao qual nós fomos convidados para falar da nossa doutrina, dessa doutrina de amor, né? Era uma coisa só, é o futuro de tudo. Bom, e como é isso, né? Aí eu vou falar aqui o que Leon Denis falou. Leon Denis falou que o espiritismo não é a religião do futuro. Não vai virar todo mundo espírita, tanto é que a doutrina fala, nós não temos que ficar perturbando ninguém para adentrar a doutrina. Se a pessoa quiser ouvir o que a gente tem para falar, né? Poxa, como é que é? Que acontece lá? Vocês estudam como? Bom, vamos falar, né? Agora, se a pessoa não quer estar na dela, deixa ela, né? Cada um no seu momento. Por quê? Porque o mundo todo não vai virar espírita, mas o mundo todo vai virar cristão. Olha como é que é diferente, né? O mundo todo não vai... Os espíritas são cristãos, mas o mundo todo vai levantar a bandeira do cristianismo. Todos nós chegaremos lá. Todos fomos convidados. Nenhuma ovelha ficará fora do aprisco, né? Nenhuma. Né? A gente fica, né, se questionando. Nossa, mas... Aí a gente ainda ouve muito isso. Como é que vai ser? Todo mundo vai virar espírita? Não. Leon Denis também está confirmando isso para a gente, né? Agora ele fala que o espiritismo redivivo vem cumprir a profecia de Jesus sobre o Consolador, a retirada dos mortos dos seus túmulos, para uma vida eterna. Olha só, não existe mais morte. O que é morte? Senão a vida que continua. Não é? E eu também gosto de falar, quando eu falo sobre morte e sobre religião, eu sempre gosto de perguntar, e na sua religião, o que acontece quando se morre? Tem religião que fala, olha, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Tem religião que fala, olha, vai para o inferno para a eternidade, né? Nós já temos o pensamento, cada um fala. E eu falo assim, interessante, ninguém morreu. Todo mundo vai para algum lugar, não é? Então, a vida continua. Temos alguns equívocos ainda, né? Porque, vai para aqui, vai para ali, vai para lá, mas um ponto é comum. A vida continua. Só os materialistas que não acreditam, que acreditam na morte e acabou. Mas todo o restante fala que depois da morte tem alguma coisa, né? Então, é isso que somos espíritos imortais. Já temos essa coisa. Muitas vezes nós nem percebemos isso. Às vezes o irmão de outra denominação, às vezes nem percebeu isso. Mas ele está na fala dele dizendo... Opa, nós não vamos morrer, não, a vida continua. E nós já sabemos disso, né? Kardec, na codificação,
nos trouxe isso, e não só trouxe, né, comprovou através da ciência, né, de todo o estudo feito, de toda a experimentação, a veracidade deste fato. E nós, nas nossas experiências também. Que quem adentra a doutrina espírita e vai fazendo os estudos e vai desenvolvendo a sua mediunidade, vai vivendo as suas experiências que comprovam isso, né? Bom, aí vamos lá. Aí a gente volta, né? Nós contamos a história da Júlia, por quê? Porque isso aí é a semente. Várias sementes estão acontecendo. Esse culto ecumênico é uma semente que vai brotar. Não tem como ser diferente. Isso já foi trazido, isso é uma profecia, né? Jesus passou aqui e falou para a gente. Jesus é perfeito. E eu gosto muito de lembrar, porque às vezes a gente fala, mas passou pela terra não sei quem antes de Jesus, falando isso, isso e isso. Ah, mas teve um outro também, uma outra que falou a mesma coisa. Olha só, vê como é parecido o que Jesus falou. E eu gosto sempre de lembrar, ele passou antes de Jesus reencarnar aqui. Mas Jesus já existia como ser perfeito antes da criação do planeta Terra. E aí, nós estamos com quem? Né? Jesus já existia. Ele foi o responsável por organizar esse ambiente no qual nós vivemos. Então, teve outros irmãos que vieram antes de Jesus passar como ser encarnado, mas Jesus já existia muito antes de cada um. Né? Então, isso tudo que eles já vinham falando, nada mais era do que intuições vindas também do Cristo e de toda a falange que com Cristo trabalha. Né? Não é dele, simplesmente. Eles não foram eles que trouxeram como, nós trouxemos como novidade. Não. Tudo isso já existia. Tudo isso já estava planejado. Jesus, com toda a falange de amigos espirituais, já havia planejado isso, porque ele estava antes do planeta existir e perfeito, como ele é. Né? E aí a gente vai vendo que, voltando a falar dessa semente, desse acontecimento, desse culto ecumênico, onde nós encontramos vários irmãos de várias denominações no mesmo ambiente, falando de amor, falando de Jesus, falando de fazer o bem sem olhar a quem, falando do progresso, falando de servir, falando do trabalho, falando dos estudos espirituais e falando da ciência que anda junto com a gente, não andamos separados. Né? A ciência, alguns irmãos da ciência teimam ainda, né? Ainda teimam em andar separados. E aí tem mais dificuldade em encontrar a verdade. Mas outros não. Outros já perceberam, né? Já despertaram para essa verdade, que não é só religião, né? É o científico, porque se eu não posso comprovar o experimento, eu não posso dizer que ele é verdade. Kardec fez o experimento, sim. Quantas vezes ele fez a mesma pergunta? Imagina, né? A mesma pergunta várias vezes, ao redor do mundo, vários lugares, vários espíritas. Então, você imagina, é um experimento científico, da onde a gente vai colher aquilo que a gente viu, aconteceu igual, e então isso sempre acontece igual. Então, está comprovada a coisa. Não é? É um experimento científico. Kardec estava preparado para fazer isso. E fez, né? Cumpriu a missão dele com muito esmero. Né? E cada um de nós também temos esse papel. E cada religião também tem esse papel, porque somos seres diferentes. Nós, como pai, como mãe, como irmão, a gente acaba sempre, em algum momento, como trabalhador, como chefe, responsável por algum trabalho em equipe. E nesse trabalho, nós precisamos orientar os grupos. E o papel religioso também é esse. E nós precisamos estar preparados para isso. Né? Qual o objetivo daquele grupo? E aquele que está coordenando aquele grupo vai direcionar. Né? Kardec nos direcionou. Chegamos aqui. Né? A Igreja Católica tem quem direcione eles, a Igreja Protestante, os umbandistas, os candomblecistas, os messiânicos, e tantas outras religiões, né? Mas o objetivo é um só, é o progresso, é a evolução moral do ser humano,
É aprender a cuidarmos uns dos outros com intenso amor. Foi exatamente o que o Cristo, que Jesus veio nos ensinar. Nós olhamos a caminhada do Cristo, ele veio, essa semente que veio, o nosso semeador número 1, vou dizer assim, né? Que veio nos ensinando, olha só, eu vou ensinar na prática, para vocês não falarem, é muito fácil falar, a gente não fala, né? É muito fácil falar. Se ele só tivesse falado, né? Mas ele não, eu vou praticar, eu vou me molar por vocês, para que vocês aprendam, porque eu sei que vocês precisam disso, de que eu faça isso. E ele, como filho obediente, que Deus falou, ó, vai, e eles precisam que seja assim, porque senão não vai acontecer. Quantos fatos aconteceram na história e ficaram apagados depois? Mas a passagem de Jesus não podia ficar apagada. Né? Era aquele momento, Jesus veio exatamente fazer esse encontro ecumênico que aconteceu lá na igreja. Por isso nós falamos, quando o Sérgio falou do evento, opa, realmente, nós vamos falar sim, porque é uma transição que nós estamos adentrando, porque ontem a Igreja Católica jamais permitiria. Lembro aqui de nosso irmão Eurípides de Barçanufo. Eurípides de Barçanufo era católico fervoroso, de carteirinha, como a gente chama. Ele, na época em que não seria o leigo, que não lia a Bíblia, ele já sentava no altar com os padres e ele tinha uma Bíblia. Ele era responsável por toda a contabilidade da igreja. Tudo ficava na mão dele. E aí, Eurípides se converte à doutrina espírita. Vira espírita cristão. E aí, a igreja apagou ele. Não há escrito nenhum sobre Eurípides dentro da igreja católica. É como se ele não tivesse passado por lá. Mas ele não se importou, porque ele descobriu a verdade o libertou. O importante, não importa, o importante é que a obra aconteça, e foi o que ele fez. Não importa, eu vou para a obra. E ele vai para a obra, e ele continua na obra. Que ele foi, e lá ele continuou na obra por nós também, que chegamos lá, né, meio estrupiados, depois da passagem por aqui, muitos de nós, né? Ele foi para lá, para essa obra magnífica, né? De Nossa Senhora. Então, a gente vê Eurípides aí, passando pela igreja, a igreja apagou ele. Olha só, não tem tanto tempo que Eurípides passou por aqui. E hoje nós vemos os altares das igrejas se florindo com todo tipo de flores, todo tipo de denominação religiosa. E é isso que vai acontecer. Por que também? Porque todos nós, todas as religiões vão chegar num ponto comum, que é o que nós já chegamos. A vida não acaba, nós reencarnamos. Não seria um Deus justo, uma só reencarnação e um viver no mar de rosas, outro no mar de tortura. Deus não seria justo, Deus é perfeito. Onde estaria a justiça de Deus? Quantos irmãos se revoltam contra Deus exatamente por causa dessas situações? Porque eu não tenho comida, não tenho trabalho, eu sou doente, e aí enumera aquelas, né, aquela relação de tristeza de vida, enquanto o outro está ali, ó, tudo cai de presente para ele. Onde está a justiça de Deus? Mas se ele soubesse que essa não é a única reencarnação dele, que foi apagado por misericórdia para com ele, tudo que ele foi no passado, para que ele fizesse uma caminhada melhor, ele entenderia. Então, o futuro das religiões é esse. Não vai ser todo mundo, né, espírita cristão, mas todos estarão embasados na mesma verdade, porque a verdade é uma só. A verdade é que nós somos imortais, que a vida continua, que nós evoluímos. Olha o universo, bilhões e bilhões e bilhões de estrelas no céu, de moradias, né? E aí a gente fala, para quê? Para nós passarmos por elas. É como fala, somos viajantes das estrelas, e somos sim, né? A cada reencarnação, estamos reencarnados no planeta Terra, talvez voltaremos para cá, talvez possamos ir para Marte, para Saturno, ou para outras, para Andrômeda, tantas outras, né, constelações, tantos outros planetas. E é para isso que nós estamos aqui na Terra. Então, quando todos chegarem nesse ponto, imagina, todos acreditam na reencarnação. Eu sei porque eu sofro. E eu vou ter misericórdia sempre de quem sofre. Né? Eu estou numa vida boa pra caramba, mas eu vou ficar só eu aqui na minha vidinha? Não, porque eu sei que o outro está lá chorando de dor e eu vou lá ajudar ele na dor dele.
Olha como é que o planeta se modifica. Então, esse é o futuro das religiões, todos estarmos juntos. E assim, para terminar, eu falo a beça, né, gente? Assim, para terminar, eu vou pegar um trecho. Eu estava aqui, eu recebi da minha irmã esse livro. Sérgio, tem até a ver com o assunto da quinta-feira, né? Os Dragões. Eu não sei se alguém já conhece esse livro. É de Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Maria Modesto. E hoje eu peguei, ela já tinha falado, já começou a ler, eu não tinha começado a ler. Aí, enquanto eu esperava a hora, eu parei para dar uma folheadazinha, né? E eu parei numa leitura, eu falei, nossa, que interessante. Eu vou trazer isso para a fala de hoje também, né? Porque ela fala aqui, ela vem falando, esse livro fala da construção, de como nós chegamos aqui, um pedacinho da história de como nós chegamos aqui, da mistura com os outros seres que vieram de outros planetas, toda essa história, né? E aí, ainda acho assim um pouco difícil para mim, né? Eu falei com a minha irmã que eu acho um pouco difícil ainda para mim, mas vou tentar, né? Aí deixa eu pegar aqui o pedacinho, né? Que ela fala, e tem muito a ver com essa coisa aqui, né? Deixa eu ver o pedacinho do papel que eu coloquei. São tantas folhas. Deixa eu achar aqui nos meus papéis. Tá aqui, ó. E aí, nesse trecho, fala aqui, ó. Investamos nas agremiações amorosas. Então, todas as agremiações religiosas serão amorosas. E o que Jesus veio nos trazer? A lei do amor. Oferece a outra face. Oferece a face do amor, do perdão, da misericórdia, da caridade, não é? E ela fala, investamos nas agremiações amorosas. Todas as religiões serão agremiações amorosas. Para que alcance o patamar de núcleos educativos que ensine a arte da vida saudável, na qual o objetivo prioritário seja fazer todo o bem que tenhamos capacidade de realizar por nós, pelo próximo e pela natureza. Graças a Deus. Gente, muito obrigada aí pela atenção de vocês.